volta, nosso povo na TV. Como eu disse a você, o intervalo é curto, rápido, a gente é ligeiro, porque a gente vai falar agora de eleição. Solta a vinheta na tela. Dando sequências, né? Falando de eleição, Josival Pereira já está do nosso lado. Momento da democracia, mesmo tempo para todo mundo. Ordem de presença sendo sorteado. Josival, hoje a presença é do candidato do MDB, veneziano Vital do Rego, tá? O que esperar do dia de hoje, tendo em vista do que a gente já ouviu das propostas dos outros também, Josival? Bom dia para você, né? Bom dia para todos. O que esperar da entrevista, né? Da entrevista, você disse esperar do guia, o guia mais tarde. Eu falei do dia de hoje. Desculpa aí. Veja bem, veneziano, eu acho que ele trouxe mais debate para essa campanha eleitoral. Tinha uma perspectiva lá, ventilava-se a possibilidade da candidatura de veneziano, depois ela veio ganhando força até que este ano, só este ano, ela acabou aparecendo. E acabou aparecendo numa perspectiva que foi vinculada à candidatura do PT, a candidatura de Ricardo, a candidatura de Lula nacionalmente. Por que é que eu disse que veneziano trouxe mais perspectiva de debate para essa campanha eleitoral? Se fosse talvez só uma outra candidatura, a candidatura de Pedro Cunha Lima, com a candidatura de Nilvan, acabaria havendo uma maior polarização na campanha eleitoral da Paraíba. E eu tenho chamado muita atenção que esta é a primeira campanha que eu conheço da Paraíba que não é bipolarizada, ou que não tem polarização. Ela tem tem várias candidaturas, todas elas com chances de disputar o governo do estado, porque todos tem João um pouquinho mais à frente nas pesquisas, mas os outros têm chance de chegar ao segundo turno. E aí são várias posições que estão sendo defendidas nessa eleição. Várias posições. Tem Nilvan, mais à direita, conservador, ele se diz liberal. Tem Pedro Cunha Lima, que estaria, provavelmente a gente bota de centro-direita, tá certo? Tem o governador João Azevedo ali de centro-direita, centro-esquerda, e veneziano a candidatura ali de esquerda, centro-esquerda, que é o espectro assim do PT, ou seja, são várias as posições que estão aparecendo nessa campanha, que foi possível aparecer nessa campanha eleitoral para tornar o debate assim de uma forma mais ampla e todo mundo conhecer as nuances das várias propostas. Então, falar em proposta, vamos agora aos protagonistas, né, do momento de eleição. Já vou com Daniel Lustosa. No próximo estúdio, boa sorte, Daniel, tá? A partir de agora, falando de eleição no Nosso Povo na TV. Vamos lá, vamos para esse momento importante de apresentar propostas ao povo da Paraíba. Já está aqui no nosso estúdio o veneziano Vital do Rego do MDB, seja bem-vindo. Gostaria já de começar perguntando sobre o enfrentamento à fome, veneziano. Nós temos muitos brasileiros que infelizmente estão passando fome e agora contam com um auxílio de R$600, mas que até o momento não há previsão de continuidade no próximo ano. Eu queria saber, caso seja eleito governador da Paraíba, de que forma você vai fazer esse enfrentamento? Os programas atuais do estado, eles são suficientes? O senhor dará continuidade ou vai fazer alguma alteração? Bom dia, seja bem-vindo, seu tempo começa a contar. Bom dia, Daniel, bom dia, Erli, bom dia, Josival e a todos os telespectadores. Parabéns pela iniciativa que vocês têm para garantir espaços para que nós aqui, como postulantes, venhamos a expor as nossas ideias. E aí, diretamente à sua pergunta, as ações que o governo atual, João Azevedo, as utilizou, demonstraram ineficazes e ineficientes. Nós temos como prioridade número 1, ou duas prioridades de foco, né, concentrados, a geração de emprego, com a distribuição de renda. Nós temos mais de 250 mil desempregados em nosso estado, e o combate à fome. Se isso se alastrou de novo e, lamentavelmente, em nível nacional, com 33 milhões de pessoas que não têm um prato de comer, na Paraíba, não diferentemente, milhares também passam por essas dificuldades. Nós temos o programa de combate à fome, Paraíba Sem Fome. Nós vamos investir R$1 milhão dia para fazer esse efetivo combate, utilizar mais os recursos do Fundo de Combate e de Erradicação da Pobreza, estabelecer uma ação para garantir aos nossos estudantes, de janeiro a janeiro, a sua merenda escolar. É um compromisso nosso ampliar, pelo menos duplicar, dobrar o cartão alimentação, que hoje atende a 50 mil famílias, para que nós alcancemos 100 mil famílias. E vincular a isso o fortalecimento da rede de restaurantes populares e de cozinhas comunitárias. Até porque, Daniel, nós tivemos essa experiência. Aqui não é uma palavra, aqui não é um compromisso em vão. Está vinculado ao tempo
que nós, enquanto gestor público municipal em Campina Grande, assim o fizemos. E numa parceria com o presidente Lula, isso efetivamente será posto em prática. Mas tem recurso suficiente para isso? Ainda na área social, eu li o seu programa de governo. Sim. Fala até no 14º salário, 14ª parcela do Auxílio Brasil. Exato. De onde é que vai vir esse recurso? Qual a garantia de que isso vai ser possível de ser realizado? Temos. A questão é que não houve a prioridade. Quando eu falo sobre utilizar um percentual maior do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza existente, é porque menos de 30% desse total foi utilizado para esse fim, ou seja, para de fato combater a fome, né? Combater as vicissitudes que nós sabemos da nossa população. Então, priorizar será, como nós assim o fizemos, uma marca, não é nada absolutamente irreal. Os recursos, eles existem. Só não houve por parte de João Azevedo esse comprometimento. O comprometimento de melhorar a nossa merenda, de garantir a merenda de janeiro a janeiro, independente de recessos escolares, independente de finais de semana. Duplicar, como eu já o disse, o cartão alimentação. Aqui não é um compromisso sem que nós identifiquemos a fonte orçamentária. Ela existe, como também a fonte financeira. Vou falar de saúde. Houve uma alteração nesse atual governo no modelo de gestão de saúde. Existiam OS que depois da operação da Calvário foram retiradas, se criou a Fundação PB Saúde para fazer esse intercâmbio, essa gestão de unidades aqui na Paraíba. Qual o modelo que o senhor defende caso seja eleito? De transparência, de respeito e valorização aos nossos servidores, eu vou aqui trazer uma informação. Hoje, mesmo depois da sanção da nova lei que garante o piso às categorias de enfermagem, técnicos e auxiliares, o governo João Azevedo não cumpriu o pagamento desse piso salarial e nós vamos cumprir. Nós temos um compromisso de fazer para com a saúde aquilo que nós não assistimos, que é a desconcentração, a descentralização. Em outras palavras, o que significa isso? Significa que todo e qualquer cidadão paraibano tem o direito de acessar o serviço público de qualidade mais próximo de sua casa. Se você vai para o sertão e se uma senhora gestante numa gravidez de alto risco, ela vai ter o seu bebê necessariamente em Campina Grande ou em João Pessoa. Isso é inadmissível. Quais são as nossas propostas? Fortalecer a nossa rede de maternidade com UTIs neonatal, construir o hospital de trauma do sertão da Paraíba, fortalecer 2 novas unidades regionais na região de Esperança, na região de Sapé e na nossa rede já existente e instalada, equipá-los eficientemente, introduzir a telesaúde para que nós tenhamos uma dinâmica maior do serviço prestado e da resposta por parte dos profissionais, levar policlínicas e centros de diagnóstico por meio de imagens. São ações que nós desenvolveremos na saúde. São obras que requerem um investimento muito alto, né? Para isso, é preciso a parceria com o governo federal ou vai conseguir fazer com recursos próprios? Aí, trauma do sertão e... Não, um destes foi, inclusive, um compromisso público que o nosso presidente Lula teve quando nos visitou a Paraíba, lá em Campina Grande, e disse, em janeiro nós vamos nos reunir com os governadores eleitos. Espero que estejamos nós na condição de governador e o nosso presidente Lula como mandatário maior do nosso país. E ele pediu 4 iniciativas, as primeiras, portanto. E eu disse, o arco metropolitano para a nossa amada capital. Eu falei sobre a necessidade do sequenciamento da BR-230, que iniciou à altura de Campina Grande, mas nós precisamos levar até Cajazeiras. Eu falei sobre o 3º eixo da transposição do São Francisco, beneficiando e alcançando uma região populosa, como é a região do Vale do Piancó, e a 4ª ação na área de saúde, mas de infraestrutura de saúde, que é exatamente o Hospital de Trauma. Portanto, essa parceria será fundamental, mesmo sabendo que durante esses últimos 3 anos houve um aumento considerável, Daniel, de mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais, mesmo sabendo, e muitos de nós não têm o conhecimento sobre esse fato, o governo João Azevedo acessou mais de 900 milhões de reais em operações de crédito internacionais e nós não vimos isso convertido em ações práticas, entre os quais recursos esses na área de saúde. Candidato, o senhor está aliado hoje ao ex-governador Ricardo Coutinho, que hoje é investigado, na verdade responde a vários processos relacionados a desvio de recursos públicos na saúde. Caso o senhor seja eleito,
Ricardo vai ter algum papel em relação à orientação da gestão da saúde em seu governo? Ricardo está se defendendo, Daniel. Nós temos que ter a compreensão que aquela possa ser eu, como já fui. Eu já fui questionado judicialmente e apresentei minha defesa com a tranquilidade e o respeito às instâncias de poder judiciário e de órgãos ministeriais e mostrei a nossa inocência, ou seja, a improcedência da acusação. Eu não concordo quando há acusações sob supostas práticas e simplesmente você diz, de uma maneira geral, se trata a pessoa que está sendo acusada como condenado ou condenada. Não, nós temos que esperar, porque isso é constitucional e isso é direito do cidadão, que as pessoas façam a sua defesa. Ricardo é um parceiro, é um gestor experimentado enquanto administrou João Pessoa, e os pessoenses bem o sabem e ratificam essas nossas considerações. Foi um gestor e não por outra razão ele está nas pesquisas como candidato apontado como favorito à cadeira ao Senado Federal. Por quê? Porque fez muito. Então, nós temos essa composição, a composição que defende o nome do presidente Lula, e o presidente Lula defende-nos, a mim como candidato seu ao governo do Estado e a Ricardo como senador da República. E vai ser muito importante para que a gestão pública possa ter um senador que vai nos ajudar permanentemente. Vamos falar de segurança, candidato? Pois não. A gente tem hoje, no seu plano que eu li, na segurança, tentar equiparar o pessoal da inativa da segurança pública ao salário que tem hoje quem está na ativa, porque existiu a Bolsa de Desempenho, inclusive da gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, que acaba criando uma diferença muito grande para quem se aposenta na polícia. O senhor acha que foi um erro de Ricardo em criar essa Bolsa de Desempenho? É possível, por exemplo, adiantar esse parcelamento da Bolsa de Desempenho ser integrada ao salário dos policiais, diferente do que João Azevedo propôs à categoria? Eu me comprometi e tenho responsabilidade. Eu nunca me apresentei como um agente político, quase 30 anos de vida pública, Daniel. 2 mandatos como vereador, 2 mandatos como prefeito, deputado federal, hoje senador da República, respondendo também pela vice-presidência do Senado. Eu nunca fui leviano, eu nunca assumi compromissos sem que nós soubéssemos poder cumpri-los. Quando há 2 semanas, um pouco mais, um pouco menos, foi proposto um debate com os candidatos, uma sabatina com as entidades que integram as forças de segurança do Estado, me foi perguntado exatamente isso. E eu disse, me comprometi, em janeiro, quando nós chegarmos, se chegarmos, e eu creio que nós haveremos de chegar, com a sua confiança, trataremos sobre essa possibilidade, junto com uma comissão formada, integrando-a pessoas do governo e também os representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para que nós saibamos essa realidade. Se nós tivermos condições de fazer o adimplemento já integral dessas parcelas que foram apresentadas por João Azevedo, nós haveremos de fazê-lo imediatamente. Mas eu não posso dizer de pronto sem que antes tenhamos essa condição, porque senão eu seria leviano, eu estaria aqui simplesmente enganando. Agora, em janeiro, nós trataremos sobre o assunto. Se tivermos condições orçamentárias e financeiras, de imediato haveremos de cumpri-la. Concurso público para essa categoria está na sua meta? Tem. Nós fizemos 12 concursos públicos enquanto prefeito. Nós temos um contingente, Daniel, muito aquém. Quando você fala, veneziano, como é que nós poderemos fazer segurança pública com um contingente de polícia militar menor do que 7 mil homens e mulheres? Essa é a realidade. Quem está na rua, né? Eu não estou falando sobre os policiais que estão em atividades burocráticas, em gabinetes, enfim. Eu estou falando daqueles que encontram-se fazendo o policiamento. Somos menos de... Essa é a verdade. Somos menos de 7 mil homens e mulheres. Para isso, qual é o nosso propósito? É o propósito de ter, ao término dos 4 anos de governo, pelo menos 4 mil novos integrantes, se não atingindo o ideal, mas pelo menos garantindo à Polícia Militar do Estado da Paraíba 11 a 12 mil integrantes que também nos garantirão, e exemplifico, ampliar o número de batalhões, para que nós tenhamos batalhões de divisas. Há muitas situações onde a bandidagem vem de outros estados e nós não estamos preparados para reprimir
essa invasão, ou seja, essa presença em nosso solo paraibano daquilo que acontece fora dos nossos quadrantes. Nós podemos aumentar os batalhões, nós podemos implantar a Polícia Rodoviária Estadual, tendo o aumento do nosso contingente e valorizando sobremaneira os nossos servidores. Vou falar do cenário da disputa hoje. Nós temos pesquisas que apontam João Azevedo na liderança, o senhor Pedro Cunha Lima e Nilvan Ferreira disputando ali uma segunda vaga. No que o senhor aposta para despontar como candidato a essa segunda vaga no segundo turno? E eu queria perguntar se passa também pelo alinhamento que o senhor tem com o ex-presidente Lula, que está bem nacionalmente nas pesquisas, se isso vai ter um reflexo aqui na Paraíba. O senhor acredita que vai ter um reflexo na Paraíba? São 2 pontos. Eu acredito que nós vamos vencer essas eleições, sim. Eu não estou aqui sendo arrogante, longe de mim, até porque quem me conhece sabe muito bem que isso não me cabe. Eu estou falando sobre um projeto que nós defendemos. Daniel, meus amigos e minhas amigas, vocês não estão diante de um aventureiro. Nós temos uma experiência administrativa, nós conhecemos a realidade do Estado. Quando nós fomos chamados a assumir responsabilidades como representante, seja em parlamentos ou à frente de gestões públicas, nós demonstramos saber fazer e como fazer. É exatamente isso que eu desejo. Combater a fome, gerar oportunidades, investir nos setores econômicos. Fundamental que nós mantenhamos um contato inexistente nesse período. Para isso, nós vamos criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, onde os setores da nossa economia falarão, trarão sugestões e serão ouvidos. Então, eu creio que esse projeto é um projeto que convencerá e nos levará à vitória. É o primeiro passo de ir para o segundo turno e depois a vencermos. A presença de Lula, importantíssima, porque, afinal de contas, é uma pessoa que demonstra e que transmite à população do nosso Estado a confiança em quem, sabedor é o presidente Lula, pode confiar. Quando nós fomos prefeito e Lula era presidente, fizemos grandes parcerias. Eu imagino, a partir de 2023, quantas alegrias nós não traremos para o país e para o Estado da Paraíba, estando o presidente como presidente da República e nós enquanto governador do Estado. Renato, o senhor tem 1 minuto agora para suas considerações finais. Querido, eu fiquei felicíssimo, mesmo com a exiguidade, mas o tempo é estabelecido para todos. Uma oportunidade para que nós estejamos sempre a reforçar as nossas ideias, o compromisso com todo o Estado da Paraíba. Falo aqui a nossa amada capital, a região metropolitana, que terá, sim, uma inserção importantíssima nas nossas atenções, mas falo a todos os 223 municípios que foram atendidos enquanto senador da República e haverão de ter o atendimento enquanto governador do Estado. Conto com você, em meu nome, em nome da minha parceira, companheira Maísa Cartacho, agradeço as demonstrações incontáveis, gestos, os que se multiplicam de apreço, de confiança. Peço o voto no presidente Lula, para o nosso senador Ricardo Coutinho e para Veneziano 15. Muito grato, grande abraço a todos. A Rede Tambaú de Comunicação agradece a presença de Veneziano Vital do Rego do MDB aqui na nossa rodada de entrevistas, que continua, Erli, amanhã com o candidato Pedro Cunha Lima do PSDB. Obrigado, Daniel. Parabéns, Daniel, pela condução da entrevista. Parabéns ao candidato pela entrevista também. E agora, estou aqui com o Josival Pereira, que estava ali quietinho, ele fica observando para o monitor. O Josival olha para o monitor, aí olha de lado para o candidato, se concentra. O que deu para a gente pegar nessa entrevista de hoje, Josival? Olha, Erlito, eu fico olhando os detalhes e fico procurando o foco da proposta dos candidatos e depois faço a diferença. O que é que eu entendo como foco nessa proposta que foi feita na entrevista defendida por Veneziano nessa campanha eleitoral? É um aprofundamento dos programas sociais. Então é um foco e eu acho que é até natural, porque como ele tem a candidatura vinculada ao PT e ao presidente Lula, então defender um programa social mais ousado, mais amplo, faz parte, e eu acho que esse é um dos focos do seu programa de governo. Há possibilidade de fazer o que Veneziano está prometendo, pelo menos na questão, por exemplo, de gastar 1 milhão por dia com programas sociais? Assim, há possibilidade. Só se pegar o recurso que ele se referiu lá do Fundo de Combate à Pobreza, então há essa possibilidade. O Fundo de Combate à Pobreza está girando em torno de 450 milhões, 430 e 450 milhões dá para fazer. Num aspecto aí também de programas sociais, que o Veneziano diz que vai trabalhar para gerar emprego, neste ponto, na entrevista, eu acho que ficou uma lacuna, que não falar sobre como realizar, o programa de emprego e renda.
renda, apesar de que ele se referiu a criar o Conselho de Desenvolvimento do Estado da Paraíba. Mas gerar emprego e renda num estado como a Paraíba não tem sido fácil, não tem sido, é preciso realmente um projeto mais detalhado do ponto de vista da economia. Mas, veneziano, outro foco foi a segurança, tá? A segurança pública com essa perspectiva dos concursos públicos. Entre todos os candidatos, e aí eu venho analisando as outras candidaturas, entre todos os candidatos eu sinto, todos focam de que a segurança pública na Paraíba é preciso contratar mais pessoas. Quase todos os candidatos entendem isso. Eu acho que o problema da segurança pública precisa de um debate maior. Por exemplo, a questão da tecnologia, né? Se antigamente você precisava mais gente na rua, hoje com um monitoramento perfeito, talvez você precise menos. Eu acho que é preciso discutir um pouquinho mais por segurança. Mas os dois focos de Veneziano, eu acho que ele se diferencia dos outros candidatos que apareceram aqui, sobretudo por esse foco no social e essa vinculação nacional com a campanha do presidente Lula. Josival Pereira, amanhã a gente está recebendo aqui, a gente vai receber o candidato Pedro Cunha Lima, vai estar aqui amanhã, tá? Para a gente fechar a semana, para a gente estar concluindo a semana com essa série de entrevistados aqui, os candidatos ao governo do estado, tá? Amanhã a gente está de volta aqui. Estamos aqui de volta para todos. E aquela dica, Josival disse, segunda-feira, olhar no olho do candidato, ver o que é que ele diz, porque às vezes prestar atenção nos detalhes e ver o foco dele. Foco. Vai lá. Vamos pro intervalo rapidinho, falando da eleição. Eu vou ali, volto já, tomar um copo d'água já, muito policial e tem tudo isso e muito mais do Povo na TV.